Irmãos, nós continuamos a nossa mensagem, Marcas de uma Igreja Saudável. Nós vimos na semana passada algumas marcas de uma igreja saudável para que nós pudéssemos entrar o ano de 2016 de uma forma diferente. Não apenas querendo mais um ano diferente, mas sendo diferente para mais um ano. Esse é o nosso objetivo. E quando nós falamos que queremos ser diferentes, nós não queremos ser diferentes apenas na nossa individualidade, porque a transformação pessoal de cada um, a mudança que existe na vida de cada um, as muitas ações de Deus na vida de cada irmão aqui atingem diretamente a vida da nossa igreja. Então, quando nós dizemos que queremos ter uma igreja saudável, isso passa diretamente pela sua vida. Uma vez que nós entendemos que a igreja é muito além do que a mera instituição, é muito além do que uma mera placa. A igreja, ela se faz e acontece na minha vida, na sua vida. Somos nós que somos a igreja. Então, quando dizemos que queremos uma igreja saudável, estamos dizendo que queremos cada vez mais uma saúde espiritual, vivermos, experimentarmos uma saúde espiritual no nosso cotidiano. Vimos tudo isso a partir do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando Pedro, ele prega o primeiro sermão da igreja. E neste sermão, no primeiro sermão proferido na história da igreja, nós tiramos algumas marcas, algumas verdades que nos inspiram a sermos uma igreja totalmente saudável, uma igreja diferente das muitas igrejas que são apresentadas, das muitas características de igreja que são apresentadas hoje, porque nós queremos realmente termos um conteúdo bíblico e sermos uma igreja de expressão bíblica e não simplesmente de uma expressão grupal ou uma expressão de clube, onde as pessoas se juntam, se sentem bem, gostam de conviver juntas, gostam de escutar palavras de motivação, mas isso não faz a igreja, isso não torna a igreja de Cristo. Na verdade, a igreja de Cristo é a igreja dos transformados, é a igreja desses convertidos, aqueles que estavam caminhando para um mundo de trevas e pelo mundo de trevas, mas ao se encontrarem com Cristo, mudaram a rota de suas vidas, mudaram o rumo de suas vidas e retornaram novamente para aquela bondade inicial, aquela vida inicial, com a qual todos nós, seres humanos, um dia fomos beneficiados lá no Jardim do Éden. O homem no Jardim do Éden, ele abandonou a vida, ele abandonou a bondade de Deus. Todos nós, a Bíblia vai dizer que viramos as costas para Deus. E quando dizemos que nós estamos nos convertendo, que nós estamos mudando, nós estamos dizendo, olha, nós estamos mudando a rota da nossa vida e estamos voltando de novo para Deus, para quem nós viramos um dia as costas. E nós fazemos isso individualmente, mas também nós fazemos isso como assembleia, nós fazemos isso como corpo de Cristo, aqui hoje reunido. Então eu quero que você abra sua Bíblia comigo, no livro de Atos dos Apóstolos. Eu vou ler o capítulo de número 2, a partir do versículo de número 14. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, eu leio a partir do versículo de número 14. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados como você supõe, ainda não são 9 horas da manhã, ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos,
E os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas, sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, não permitirás que o teu santo sofra a decomposição. Tu me fizestes conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Até aí. Nós vimos na semana passada algumas marcas, e são marcas indeléveis na vida da igreja, na história da igreja. Sem essas marcas, a igreja, ela não é igreja. Ela pode ser qualquer outra reunião, ela pode ser qualquer outra assembleia, ela pode ser qualquer outro ajuntamento de pessoas, menos a igreja do Cristo vivo reunido. Nós vimos que a primeira marca de uma igreja que realmente é saudável, essa igreja ela é comprometida com a glória de Deus. Sempre será comprometida com a glória de Deus. Nós vemos isso na vida do apóstolo Pedro. Tempos antes dessa pregação, dessa primeira mensagem, nós vemos um Pedro totalmente diferente. Nós vemos um Pedro covarde, nós vemos um Pedro negando Jesus. Porém, nesta pregação nós vemos um Pedro ousado, nós vemos um Pedro cheio do Espírito Santo, nós vemos um Pedro não mais se escondendo de ser um seguidor de Jesus, mas levantando e erguendo a voz, e não é simplesmente erguer a voz para falar, ele agora está gritando ao povo. Esse é o sentido da mensagem. Ele está proclamando em alta voz que ele é um seguidor de Cristo, e ele está ensinando aqueles homens: olha, estes homens que vocês estão vendo, falando em línguas, e todo esse milagre, toda essa ação acontecendo, e vocês estão pensando que eles estão bêbados. Não, eles não estão bêbados, eles estão presenciando e vivenciando o acontecimento da igreja, o nascer da igreja, o momento em que Deus derrama do Espírito dele sobre a igreja. E ele agora em alta voz se compromete com a glória de Deus, independente se vai ser preso. Ele abandonou o medo de ser preso, o medo de ser perseguido e o medo até mesmo de ser morto por ser um seguidor de Jesus. Ele vive agora totalmente para a glória de Deus, porque foi cheio do Espírito Santo de Deus.
Nós vemos, em segundo lugar, que uma marca de uma igreja saudável é que ela é uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós vemos que esse episódio, essa pregação de Pedro, ela acontece logo depois da descida do Espírito Santo. Aquela descida que enche a igreja e faz com que eles se tornem um palco. É como se eles fossem colocados num palco da humanidade. E todos agora em Jerusalém estão olhando para a igreja, para aqueles homens cheios do Espírito Santo, e Pedro agora se levanta para explicar à multidão que não tinha noção do que estava acontecendo, e ele vem ensinando a multidão dizendo: olha, o que está acontecendo nada mais é do que o enchimento do Espírito, o derramamento do Espírito na vida desses homens, aquele derramamento que foi profetizado por Joel no seu livro, no capítulo 2. Joel profetizou o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, e agora Pedro usa aquela profecia de Joel para apresentar o acontecimento da igreja aos judeus que estavam reunidos em Jerusalém. Em terceiro lugar, nós vemos que uma marca de uma igreja saudável é que ela é uma igreja fiel às Escrituras. Quando a igreja nasce, a profecia de Joel é apresentada como uma referência às Escrituras Sagradas. Não apenas a referência de Joel, mas ele também vai citar o Salmo de Davi, o Salmo que Davi escreveu e que faz parte do compêndio dos Salmos que estão na nossa Bíblia, estão nas nossas Escrituras, mostrando que a igreja é aquela que baseia a sua fé e a sua experiência religiosa nas Escrituras. Não é numa experiência pessoal, não é no nosso achismo, não é nas nossas tradições, naquilo que nos falaram a respeito de Deus. Não, é totalmente nas Escrituras. A igreja, ela é fiel às Escrituras e aquilo que as Escrituras nos ensinam a respeito de Deus e de Cristo. É por isso que a igreja, ela precisa ter uma profunda teologia bíblica. Ela precisa ser compromissada com uma teologia bíblica e não simplesmente com manifestações espiritualistas que conduzem a fé do povo e que conduzem, às vezes, até mesmo a forma e o formato que a igreja acontece e se faz. Não é a partir das manifestações, mas sim a partir das Escrituras que nós aprendemos a fazer igreja, a ser igreja. E nós precisamos, dentro dessa fidelidade às Escrituras, então sempre pregar com uma compreensão bíblica as boas novas de Jesus, as boas novas do Evangelho. Não basta apenas sabermos a respeito do Evangelho, nós precisamos transmitir o Evangelho, mas transmitir o Evangelho com fidelidade, sermos fiéis às Escrituras até mesmo no processo de transmissão, no processo de pregação, no processo de proclamação das Escrituras. Uma igreja saudável, então, é aquela que é comprometida com a glória de Deus, ela é cheia do Espírito Santo e ela também é fiel às Escrituras. Hoje nós vamos ver mais 3 características de uma igreja saudável. A primeira delas é que uma igreja saudável é uma igreja quebrantada. Ela é uma igreja quebrantada. O quebrantamento é um profundo sentimento de humilhação. É um profundo sentimento de dependência de Deus. É uma profunda compreensão de que Deus, Ele é soberano e nós, como seres humanos criados, somos limitados e dependemos desse Deus para nos manter e para manter a igreja e para manter a vida no geral. Manter a vida tanto naquilo que comporta a igreja do Senhor Jesus, mas manter a vida no mundo inteiro, no universo inteiro. Tudo passa pelo poder soberano de Deus. Sem haver a ação de Deus nas nossas vidas ou em qualquer outra vida nesse planeta,
não existirá nenhuma condição da continuidade de existência. Nós dependemos completamente de Deus para existir. A igreja é composta por esse povo que entendeu isso, que entendeu a necessidade de nos colocarmos diante desse Deus em profunda humilhação, sabendo que um dia nós nos distanciamos, nós abandonamos esse Deus, nós pecamos contra esse Deus, nós nos fizemos inimigos de Deus, mas agora em Cristo nós somos chamados de volta. Nós somos chamados de volta a um relacionamento com Ele. Então nós nos chegamos a Ele quebrantados e gratos por Ele nos receber novamente, por Ele nos receber na sua família novamente. Não é apenas, Ele não permite apenas que nós nos acheguemos a Ele como criatura. Agora Ele nos chama de filhos. Deus vai, Pedro, na verdade, vai nos ensinar isso quando ele cita aqui o profeta Joel. Ele vai dizer, aqui na sua pregação, ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão, mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o meu nome, ou o nome do Senhor, será salvo. Quando ele usa esse texto, ele não está usando simplesmente uma porção do livro de Joel. Toda a pregação dele está envolvida com o conteúdo do livro de Joel. Nós só vamos entender a porção citada por ele se nós entendermos o que ele está querendo dizer a partir da ótica do livro de Joel. Quando Joel foi chamado por Deus para profetizar em Israel, para poder falar em nome do Senhor, o país, a nação estava vivendo uma profunda crise econômica. Eles estavam passando uma crise tão grande, um colapso tão grande na sua organização econômica e política, que Joel, ele vai usar aquele momento tão triste do povo de Israel para poder fazer uma alusão àquilo que vai acontecer no tempo do fim, ou seja, aquilo que vai acontecer nos últimos dias, aquilo que vai acontecer quando o Senhor derramar sobre o mundo o cálice da sua ira. Ele vai dizer, olha, isso é tão terrível o que está acontecendo no território de Israel, que Deus vai fazer algo semelhante, mas muito mais terrível, no dia que Ele voltar, no dia que Cristo voltar, para poder julgar as nações, para poder julgar as vidas. Joel, ele faz um clamor. O livro dele é um clamor para que o povo se arrependa, é um clamor para que o povo se converta, é um clamor para que o povo rasgue o seu coração. Joel, ele fala acerca de alguns acontecimentos catastróficos que ele tem presenciado e que tem assolado a nação israelense. Mas, ao mesmo tempo que ele está fazendo isso, irmãos, ele percebe que aqueles eventos, eles são apenas um anúncio do grande dia do Senhor, do tempo em que Deus vai julgar as nações. No capítulo 1 do livro de Joel, Joel prega, nos mostra que ele prega em um tempo que a crise econômica foi motivada particularmente por dois problemas. O primeiro problema é que houve uma praga de gafanhotos que arrasou a nação, levando todos
os que estavam ali a experimentarem uma terrível crise econômica, uma das piores crises enfrentadas na nação de Israel. Joel vai dizer que aquilo que o migrador deixou, o destruidor acabou. Ele vai falar que aquilo que o destruidor acabou, o devorador levou. Ele vai falar a respeito como se fosse 3 ondas, sabe, de gafanhotos que viessem e destruíssem todas as plantações, toda a economia, todos os grãos, todos os celeiros foram arrasados. E uma economia particularmente agrícola, como a daquele povo, seria então terrivelmente assolada por uma praga como essa. E nós vemos que uma praga de gafanhotos foi também usada por Deus para poder punir o Egito. Então, Joel olha para aquela praga de gafanhotos e ele está dizendo, isso é a mão de Deus. Apesar de toda a economia estar entrando em colapso, apesar de ser apenas um fenômeno que está acontecendo e que poderia acontecer em qualquer lugar, ele vai dizer, eu consigo ver a mão de Deus por trás disso. E Deus está querendo alguma coisa com o povo. Não bastasse essa terrível praga de gafanhotos, ele também agora começa a visualizar e a presenciar e a vivenciar uma terrível seca que atacou diretamente o coração da economia israelense da sua época. A seca, aquilo que ainda sobrou dos ataques de gafanhotos, a seca acabou. O povo estava passando fome, o povo estava passando necessidade. E ele, então, diante dessa situação, ele olha principalmente para os líderes da época, ele olha para os sacerdotes da época, para os líderes religiosos da época, e percebe uma profunda apatia espiritual. Os sacerdotes, apesar de todo o mal que o povo estava experimentando, eles estavam inertes, eles não estavam percebendo que toda a crise que eles estavam vivenciando vinha da parte de Deus. Não era apenas uma questão do acaso, mas era uma questão de correção por parte de Deus. Deus havia permitido aquilo. Quando nós olhamos, às vezes, para o cenário econômico da nossa nação e nós vemos que nós estamos praticamente sendo espoliados. É como se gafanhotos estivessem entrando na nossa nação e destruindo aquilo que com tanto suor foi construído, aquilo que com tanto suor foi roubado do povo, foi construído pelo povo, agora está sendo roubado. Eu não quero entrar nos méritos de quem são ou o que são os gafanhotos na nossa nação. Eu deixo para você decidir isso. Mas que existem muitos gafanhotos assolando a nossa nação, isso existe. E nós, às vezes, temos apenas um olhar natural da coisa. São problemas de corrupção, são problemas de má gestão, mas nós não conseguimos olhar por trás de tudo isso e perceber que sobre toda a nação e sobre todas as nações do mundo, existe um Deus soberano e que cuida e guia a história. Nós não estamos à deriva, existe um Deus que está conduzindo a nossa história. E o que é que Deus está querendo nos ensinar com tudo isso? Deus está agindo para a correção da igreja dele no Brasil. A igreja do Brasil se distanciou do Senhor. Eles se voltaram simplesmente para os seus próprios luxos, simplesmente para os seus próprios sonhos. Eles só pensam em riqueza, só pensam em usar Deus para poder possuir coisas. Eles se desviaram da fonte das águas vivas e agora Deus está ensinando o povo e chamando o povo, através de tudo isso, ao arrependimento. Às vezes, a crise
é uma ação de Deus, irmãos. É uma ação de Deus para nos sacudir, para mostrar quão frágil é a nossa vida. Nós construímos coisas e as coisas parecem nos trazer uma segurança, mas uma segurança falsa. Nós ganhamos dinheiro e nós nos achamos inabaláveis, mas a vida é algo frágil. Basta apenas poucos dias, poucas horas, poucos minutos para tudo mudar. E para nós experimentarmos dias de profunda tristeza, de profundo colapso. Nós dependemos de Deus. Também Deus usa para nos sacudir uma crise, para que haja um despertamento espiritual contra a acomodação da religiosidade cotidiana. Às vezes nós estamos tão seguros na nossa religiosidade do dia a dia, nós nos achamos tão profundamente espirituais porque simplesmente participamos da igreja, porque pregamos, porque tocamos, porque cantamos, porque batemos palma, porque somos dizimistas fiéis. Nós achamos que todas essas práticas nos garantem a salvação e a espiritualidade genuína. E Deus usa os momentos de crise e de dificuldade para sacudir, para me sacudir, para sacudir você e dizer: olha, levanta a cabeça, existem mais coisas, existe muito mais a respeito de espiritualidade e relacionamento profundo com Deus. Talvez Deus use as crises para trazer um fervor renovado em corações frios. As coisas vão acontecendo na vida e nós vamos nos esquecendo de Deus. Nós vamos nos esquecendo do Senhor. Nós permitimos que tantas coisas entrem no nosso coração, picuinhas, e nós já não queremos mais nos doar para o Senhor. Diferenças com os irmãos e nós já não queremos mais nos relacionar com eles. Problemas que nós não gostamos ou algumas ações que nós não gostamos na igreja, então nós queremos trocar de igreja. E com isso o nosso coração vai endurecendo e vai se esfriando, e as crises vêm para mostrar que nós precisamos receber novamente do Senhor uma injeção de ânimo e de fervor espiritual. E às vezes Ele usa a crise para nos ensinar que a nossa esperança não se limita a esta terra. Às vezes nós trabalhamos duro todos os dias. Todos os dias nós levantamos e, como nós dizemos, saímos para trabalhar, para matar um leão por dia, e matamos 1, 2, 3 por dia e voltamos vitoriosos para casa. Mas nós nos esquecemos que nós não estamos trabalhando para ficar aqui. Nós estamos trabalhando para poder nos encontrar com Cristo. A nossa vida não se resume no hoje, neste mundo. A nossa esperança não se resume nas coisas deste mundo. Paulo vai dizer que se a nossa esperança se resumir só nas coisas desta terra, nós somos os homens mais miseráveis de todos. A nossa esperança vai além. Eu sei que as igrejas estão preparando os crentes para ficar. Elas colocam sonhos no coração das pessoas e ensinam as pessoas a sonharem sonhos que não são sonhos de Deus. Os pastores estão pregando e eles estão ensinando a respeito de sonhos totalmente diferentes dos sonhos que Deus tem para a igreja, dos propósitos que Deus tem para a igreja. Mas Deus está nos chamando novamente de volta para Ele, para que possamos tirar os olhos desse mundo e colocarmos os olhos na eternidade e entendermos que, como igreja, estamos caminhando com Cristo para nos encontrarmos totalmente com Ele em glória, no grande dia do Senhor. E nós enfrentaremos o grande dia do Senhor e estaremos diante do tribunal dEle. E Ele vai perguntar a cada um de nós: o que é que eu encontro nas suas mãos?
E com isso, então, Joel vai conclamar o povo ao arrependimento. Ele vai dizer: olha para tudo o que está acontecendo. Vocês querem que isso seja resolvido? Vocês precisam se arrepender, voltar ao Senhor, voltar à fonte da vida. Esse primeiro chamado de Joel vem para os líderes, para os governadores, para os reis, para os líderes religiosos, para os pastores, para os presbíteros. Se arrependam da vida que vocês estão tendo longe do Senhor, conduzindo o povo para longe do Senhor. Mas depois esse chamado, essa conclamação se estende também ao povo e diz: parem de viver vidas medíocres e comecem a viver verdadeiramente vidas que são profundamente espirituais e motivadas pelo Espírito de Deus. Joel, ele não está preocupado só com a questão econômica que aflige Israel. Ele está preocupado com o culto a Deus também. Ele estende, e entende que o culto a Deus faz parte da vida humana como qualquer outro aspecto da nossa vida. Às vezes nós estamos tão interessados nas outras coisas do nosso dia a dia, mas nós não trazemos a realidade do culto a Deus para o nosso cotidiano, para a nossa vida cotidiana. Entendendo que o culto a Deus não se resume no que estamos fazendo hoje aqui. O que estamos fazendo no culto de domingo à noite na Igreja Evangélica Livre Esperança, ou IEL, é simplesmente continuidade do culto que você presta ao Senhor na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. E aí você vem para cá para que juntos nós possamos adorar a Deus com um culto maravilhoso. Mas o culto envolve a vida. E é isso que Joel está chamando, é para isso que Joel está chamando o povo. Cultuem o Senhor. Se voltem para o Senhor, vivam na presença do Senhor. E aí passa para o capítulo 2. Joel, no capítulo 2, ele vai mostrar o julgamento de Deus sobre a humanidade. Se no capítulo 1 ele mostrou que toda aquela crise era um julgamento de Deus para o povo de Israel, no capítulo 2 ele vai mostrar que existirá um julgamento de Deus para toda a humanidade. E ele vai usar justamente aquela visão que está diante dos olhos dele. Ele vai dizer que o sol se escurecerá como uma revoada de grandes gafanhotos, que vêm e geralmente conseguem tapar a maior parte da luz do sol. Ele vai dizer que ele vem com o seu exército, e esse exército de Deus é como gafanhotos. Ele virá como general à frente desse exército. E quem poderá resistir ao exército de Deus? Ele virá como gafanhotos e ninguém poderá detê-lo. Diz que eles subirão em muros, eles entrarão pelas janelas como gafanhotos. É isso que ele está vendo, os gafanhotos subindo nos muros, os gafanhotos entrando pelas janelas, e as pessoas não podiam barrar, as pessoas não podiam impedir a destruição. E é isso que ele está dizendo: quando o Senhor vier, ele vem com um exército poderoso como de gafanhotos, destruindo tudo o que vê, a fim de levar a humanidade ao juízo final. Diferente, irmãos, do que os orientais pensam, a história do mundo, a história humana, ela não é cíclica, ou seja, ela não se renova de maneira a uma repetição, ela não é repetitiva. A história, ela tem um começo, ela vai acontecer como está acontecendo, e ela terá um fim.
E ele nos ensina que a humanidade não consegue resolver os seus problemas. Ela não consegue resolver as suas próprias dificuldades. Parece uma repetição. Parece que nós, como igreja brasileira, vivenciamos algo muito parecido com o que Israel está vivendo nos tempos de Joel, com essa crise. Não é porque está se repetindo, é por causa da nossa falta de capacidade. Nós não temos capacidade para a promoção da justiça. E é justamente isso que Joel vem ensinando no capítulo 2. Existirá, por causa da nossa falta de justiça, um dia de acerto de contas. Por causa da minha injustiça, por causa da sua injustiça. Então o Senhor vai vir com esse exército, destruindo tudo, para levar toda a humanidade ao dia do acerto de contas. Por isso, existe no capítulo 2 um novo chamado de Joel ao arrependimento. E esse chamado de Joel não é simplesmente um chamado para o povo de Israel, mas agora é para toda a humanidade. Porque ele não está com os olhos mais fixos a um julgamento local da nação de Israel, mas o julgamento de todos os povos. Ele está com os olhos fixos e profetizando a respeito do dia do Senhor, o dia em que o Senhor vai voltar. E ele diz: olha, vocês precisam se arrepender. E tem um motivo para o qual e pelo qual nós devemos e podemos nos arrepender. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. E Ele nos dá a oportunidade do arrependimento. Ele ouve a nossa oração. Mas é necessário, irmãos, que o povo rasgue o seu coração diante dEle. É necessário que esse arrependimento seja um arrependimento profundo, genuíno, não apenas uma mera participação em rituais, como se nós estivéssemos passando por problemas e no dia do problema você diz: eu vou à igreja. E acaba o problema e você some da igreja. Isso não é arrependimento. Isso é utilitarismo. É utilizar a igreja como método de resolução de problemas. É necessário que haja uma conversão da nossa parte. É para isso que nós somos chamados. É isso que Joel está chamando. É isso que Pedro está chamando aqueles judeus, para uma conversão. É para isso que Cristo chamou o povo da sua época. É para isso que Cristo está chamando o povo da nossa época, para uma conversão. Conversão, a palavra conversão vem do grego metanoia, que chama-se transformação total, que tem um sentido de transformação total. É necessário que haja essa transformação total, essa conversão genuína, o abandono do pecado, a busca pela santidade, a busca para conformar o nosso caráter com o caráter de Deus. E nesse mesmo capítulo 2, então, Joel vai mostrar como é que Deus vai restaurar aqueles arrependidos. Quando nós nos arrependemos, Deus é capaz de nos restaurar. Ele vai dizer: restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Muitas vezes você já deve ter escutado mensagens, músicas com esse tema, usando esse versículo. As pessoas não entendem muitas vezes o que esse versículo quer dizer. Sim, tem a ver, sim, com a questão econômica, com a mudança
sabe, daquela situação desastrosa e catastrófica da economia de Israel. Ele está dizendo: olha, eu vou restituir vocês aquilo que o gafanhoto roubou, aquilo que ele destruiu. Eu vou fazer com que, sabe, brotem novamente as suas plantações, com que os seus celeiros sejam abastecidos. Isso não é o erro. E se permanecesse aí, só nisso, o pessoal da teologia da prosperidade até estaria certo, mas não para por aí. A restituição não tem a ver simplesmente com Deus abençoar financeiramente e economicamente o seu povo. Tem a ver com arrependimento, conversão, santificação, serviço ao Senhor, para que depois disso haja suprimento das necessidades físicas e financeiras. Sem que haja uma profunda transformação espiritual, não haverá uma transformação genuína nas suas necessidades físicas e financeiras. Não. Com isso ele promete mandar a chuva, ele diz que o povo nunca mais será envergonhado, mas se houver essa transformação, essa conversão genuína. Deus não para por aí. Ele diz que a restauração do povo passa necessariamente pelo derramamento do Espírito Santo. Que se existe uma restauração, uma restituição daquilo que o gafanhoto roubou, essa restituição passará por um profundo momento de avivamento experimentado pelo povo de Deus. Sem isso, qualquer mudança na atividade econômica, qualquer mudança nas minhas finanças, nas suas finanças, não significam expressão da bênção de Deus, se nós não formos cheios do Espírito. E aí, é justamente desse momento do livro de Joel que Pedro vai tirar os versículos que nós lemos em Atos. Ele vai dizer então: olha, o que vocês estão vendo para os judeus da sua época é o que foi profetizado pelo profeta Joel. O povo se arrependeu. Ele está dizendo: o povo que vocês estão chamando de bêbados, eles não são bêbados, eles são homens e mulheres arrependidos, homens e mulheres que estão sendo restaurados pelo poder de Deus, e essa restauração passa pelo derramamento do Espírito. A promessa de Deus, ela acontece na igreja. Por isso a igreja é justamente a igreja dos quebrantados, ou o povo quebrantado. E ele vai dizer: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo do quê? Pedro vai dizer: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo do grande dia do Senhor. O Senhor está vindo com o seu exército, irmãos. Ele está vindo para destruir, Ele está vindo para julgar, para pôr fim a toda maldade e perversidade humana. Mas, apesar de todo o flagelo que virá sobre o mundo, aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. Está dizendo que nós, a igreja de Cristo, não iremos experimentar toda essa catástrofe, toda essa dor, porque nós somos o povo quebrantado do Senhor, o povo chamado pelo Senhor, o povo que vive na presença do Senhor e que é cheio do Espírito do Senhor. É isso que Pedro está tentando ensinar àqueles homens. No capítulo 3 de Joel, Joel mostra que Deus se assentará no seu trono para julgar todas as nações. Ele vai julgar todas as nações. É a mesma imagem que Jesus nos apresenta em Mateus, quando ele diz que voltará uma segunda vez para julgar as nações, aonde todos estarão
reunidos diante dele, onde todas as nações estarão diante dele. E é interessante que as nações vão até Jesus para fazer guerra contra ele. As nações são inimigas dele, elas não são amigas dele. E naquele momento, naquele dia haverá uma profunda destruição. E ele então vai separar aqueles que pertencem a ele e aqueles que não pertencem a ele. E aqueles que pertencem a ele, ele diz: vinde benditos do meu Pai, entrai para o gozo eterno. Mas vós, com quem eu nunca me relacionei, com quem eu nunca tive um relacionamento, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. A promessa para o povo de Deus é de bênçãos espirituais e materiais para aqueles que aguardam a salvação, para aqueles que aguardam o reino de Deus. Porém, para aqueles que são infiéis, esses entrarão e estarão na eternidade longe de Cristo, viverão longe dele. O que nós aprendemos então, irmãos, que uma igreja quebrantada, essa igreja que entende que ela precisa estar diante desse Deus com muito temor, com muita humildade. A igreja não é simplesmente um clube, não é um lugar de encontros, para podermos ficar trocando experiências. É um lugar onde os quebrantados, onde os tementes a Deus se encontram para cultuar a Deus, em continuidade ao culto que prestam a esse mesmo Deus no dia a dia. É isso que nós aprendemos. Então, nós temos aí mais uma marca de uma igreja saudável. É uma igreja quebrantada. Na semana que vem, nós vamos ver mais duas marcas. Mais duas marcas de uma igreja quebrantada, ou de uma igreja saudável. Não faltem. Vamos agora